Bom, então agora a gente vai resolver essa mesma recorrência usando o método de iteração, tá? Então a gente tem t de n, eu quero saber qual é o valor de t de n, né? Não sei, a única coisa que eu sei é a definição da recorrência, então eu vou fazer uma iteração aqui e iterar, né? Vou evitar usar outra palavra. E agora eu tenho t de n sobre 2 mais t de n sobre 4 mais n, certo? Então eu ainda não sei qual é o tempo certinho, mas eu vou iterar novamente, né? E dessa vez eu vou substituir aqui t de n sobre 2 pela definição dele. Bom, quanto é t de n sobre 2? Né? Basta vir aqui e substituir esse n aqui por n sobre 2. Então agora eu tenho n sobre 2 dividido por 2 de novo, né? N sobre 2 dividido por 4 agora e n sobre 2 também. Então, a nossa t de n sobre 2, uma segunda iteração aqui, isso vai virar t de n sobre 4, mais t de n sobre 8, mais n sobre 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa pro t de n sobre 4 aqui, né? Eu não quero um t aqui no meio, eu quero só valores, uma expressão simples, né? Então eu vou substituir isso daqui por t de n sobre 8, mais t de n sobre 16, mais n sobre 4, certo? Então pela definição lá da recorrência. Não esquecendo que eu ainda tenho esse mais n aqui no fim, né? E aí eu vou reescrever isso aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Então só juntei algumas coisas, a gente agora tem t de n sobre 4, mais 2 vezes t de n sobre 8, mais t de n sobre 16, e um somatório aqui de expressões que não dependem de t, né? Então agora a gente vai iterar novamente. T de n sobre 4, vou trocar isso daqui pela definição do que é t de n sobre 4, né? Então isso é t de n sobre 8, mais t de n sobre 16, mais n sobre 4. Essa é a primeira parte aqui. Agora eu tenho 2 vezes t de n sobre 8. Então isso vai ser... Vou trocar isso daqui por... Estou só trocando o t de n sobre 8, né? Não o 2. Então isso daqui vai ser t de n sobre 16, mais t de n sobre 32, e ainda sobra um n sobre 8 ali, tá? Vou fazer isso aqui de novo e arrumar as continhas e já volto instantâneo. Bom, então terminando de iterar aqui, né? T de n sobre 16 virou t de n sobre 32, mais t de n sobre 64, mais n sobre 16. E ainda tinha uns termos ali sendo somados, né, que a gente nunca pode esquecer. E melhorando a expressão, dá isso daqui. Agora a gente tem 4 t's diferentes, t de alguma coisa diferente para trocar aqui, para iterar. E aí a gente começa a ver que isso aqui tá ficando inviável, né? Cada vez eu tenho um t diferente para iterar, esse negócio parece que nunca vai acabar, né? E aí é que tá a minha bondade lá no enunciado. No enunciado eu disse que você precisa resolver com notação O, né? Quer dizer então que você só precisa me dar um limite superior no tempo de execução dessa recorrência. Então no fundo eu vou fazer um trabalho, vou parar por aqui dessa forma que eu estava fazendo e vou fazer de outra forma aqui, considerando isso, que eu posso só pensar em limite superior, com razão, tá? Então, bom, primeiro, t de n é t de n sobre 2, mais t de n sobre 4, daqui não tem muito como a gente fugir, tá? Mas, t de n sobre 4 como a gente está pensando aí que a gente está falando de tempo de execução e que o tempo cresce conforme o tamanho do problema aumenta, né? T de n sobre 4 certamente é menor do que t de n sobre 2. Tá? Então essa expressão toda aqui, ela é menor que a expressão t de n sobre 2, t de n sobre 2 de novo e n.
né? Então, a única diferença dessas duas é que eu estou dizendo que isso aqui é menor do que isso daqui, certo? E agora o que eu tenho ali é a expressão 2 vezes t de n sobre 2 mais n, né? E aqui a coisa ficou um pouquinho mais simples, porque agora eu só tenho eu preciso iterar uma vez, não num único valor diferente, tá? Então, iterando isso daqui, a gente vai ter 2 vezes... duas vezes, então. E aqui eu estou usando ainda a definição. O que é t de n sobre 2, né? T de n sobre 2 é t de n sobre 4 mais t de n sobre 8 mais n sobre 2, certo? Então, veja que em algum momento eu tenho que usar a definição da recorrência que me foi dada, né? Apesar de eu ter feito essa troca aqui por algo maior, né? No fundo aqui eu preciso dividir, no fundo aqui eu preciso, quando eu fizer a iteração, né? Eu vou substituir t de n sobre 2 pela definição dele, tá? E aí, melhorando essa continha aqui, a gente tem, então, 2t de n sobre 4, mais 2t de n sobre 8, mais 2 vezes n sobre 2, né, que dá n também, mais n ali, certo? Então, no fundo, isso aqui, 2n. E aí, aqui eu não quero começar a ter muitos t's de n diferentes para trocar, então eu vou, de novo, observar aqui que t de n sobre 8 certamente é menor do que t de n sobre 4, né? Então, fiz uma passagem aqui agora, substituindo isso por algo maior, que é no caso o t de n sobre 4, certo? Então, melhorando aquela expressão ali, agora eu tenho 4t de n sobre 4 mais 2n, tá? E aí eu vou iterar mais uma vez aqui. Então, agora eu vou substituir pela definição, o que é t de n sobre 4? Isso é t de n da definição da nossa recorrência, né? T de n sobre 8 mais t de n sobre 16 mais n sobre 4. E nunca esquecendo o que tem ainda depois dessa substituição que eu fiz, né? Ainda tenho 2n ali, tá? Vou melhorar essa continha aqui. Então, melhorando, só reescrevendo isso aqui melhor, né? Eu tenho 4t de n sobre 8 mais 4t de n sobre 16 mais 4 multiplicado por n sobre 4 dá n, né? E somado aos 2n's que eu já tinha antes, 3n, certo? E aí, de novo, eu noto que isso aqui, que 4t de n sobre 16 é menor do que 4t de n sobre 8. E aí, no fundo, eu posso dizer que eu tenho 8t de n sobre 8 mais 3n. E aí eu faço mais uma iteração. T de n sobre 8, definição lá da recorrência me diz que é isso daqui, certo? Aí eu vou distribuir o 8, né? Então, 8 multiplica t de n sobre 16, multiplica t de n sobre 32, multiplica o n sobre 8, somado com os 3n que eu já tinha, dá 4n. De novo, aquela observação, né? T de n sobre 32 é menor do que t de n sobre 16. Então, eu tenho essa expressão, uma menor que a outra. E aí, somando isso daqui, no fundo, eu tenho 16t de n sobre 16 mais 4n. E a ideia é continuar iterando esse t de n sobre 16 aqui. Não é infinitamente, porque a gente sabe que está diminuindo o tamanho do problema a cada vez. Eu comecei lá com n, né? Então, comecei aqui com t de n. E agora eu já tenho t de n sobre 16, né? Em que momento que a gente vai parar de fazer isso? Então, eu vou ficar fazendo substituições aqui, iterações, aliás, né? Até que eu chegue em t de 1, porque t de 1 a gente sabe resolver, né? Mas em que momento que a gente chega em t de 1, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é, toda vez que a gente faz uma iteração, a gente chega em algo, né? Então, inicialmente eu tinha t de n, eu fiz uma iteração, dei uma melhorada nela e cheguei nessa expressão aqui. 2t de n sobre 2 mais n. Aí eu iterei de novo, né? Substituí t de n sobre 2 pela definição aqui. Melhorei um pouco as contas aqui.
e a gente arrumou e chegou nessa expressão, 4t de n sobre 4 mais 2n. Iteramos de novo, melhoramos um pouco a expressão e chegamos nessa outra, 8t de n sobre 8 mais 3n. Iteramos uma quarta vez, melhoramos a expressão e chegamos aqui, 16t de n sobre 16, né? Então, a gente sempre tem algo que é da forma 2 elevado a i, t de n sobre 2 elevado a i, mais i vezes n, né? Se eu fizesse outra iteração, uma quinta iteração, eu ia chegar em 2 elevado a 5, vezes t de n sobre 2 elevado a 5 e assim por diante, certo? Então, toda vez que a gente faz essas iterações, a gente chega numa expressão desse tipo. Então, eu vou parar de fazer iterações assim que essa expressão aqui for t de 1, certo? Quando que isso aí é t de 1, né? Note que n sobre 2 elevado a i é igual a 1, quando i é igual a log de n, né? Log de n na base 2. Então, toda aquela coisa que a gente chegou, né? Então, t de n é igual a 2 elevado a i vezes t de n. Aliás, não é igual, né? Porque a gente, eventualmente, a gente usou expressões do tipo menor ou igual, tá? Então, t de n aqui é menor ou igual a 2 elevado a i, t de n sobre 2 elevado a i, mais i vezes n. Agora, isso aqui é igual a... Agora sim, eu substituo o valor de i que eu conheço, né? Então, 2 elevado a log de n vezes t de 1 mais log de n vezes n, certo? Bom, 2 elevado a log de n aqui é a mesma coisa que n, né? T de 1 a gente já sabe que é 1, então tá multiplicando aquilo ali. E eu tenho do outro lado ali n multiplicando log n, né? Então, n mais log n, isso aqui certamente é menor do que n log n mais n log n também, né? Então, nessa passagem eu estou trocando esse aqui por algo maior, né? Estou multiplicando ele por alguma coisa positiva. Então, eu tenho 2n log n aqui. Ou seja, de todas essas contas que eu fiz, eu consegui descobrir que t de n é osão de n log n, tá? Por iteração, isso aqui é o melhor que a gente consegue fazer, né? No sentido de não gastar tanto tempo, porque aqui se a gente se enrolar bem fácil se a gente tivesse seguido por esse primeiro caminho, né? Que é tentar manter sempre a igualdade. Estou sempre tentando manter a igualdade. Aqui a gente ia se enrolar fácil, tá? E provavelmente não ia chegar em algo bonito tão cedo. Como o exercício só pede uma solução por notação O, então tudo bem a gente fazer algumas manipulações de expressão aqui, trocando o sinal por um sinal de menor ou igual, tá? Porque aí no fim a gente consegue descrever aqui, né, que t de n é menor ou igual a alguma coisa. Então, se t de n é menor ou igual a alguma coisa, ele tem que ser osão dessa coisa, né? Então, a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui, tá? O que é compatível com o que a gente tinha conseguido na árvore, né? A gente tinha conseguido também um chute de que t de n é O de n log n.